Olá, boa noite. Boa noite a todos. Eu saúdo os irmãos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, com a graça e a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Estamos dando início à nossa transmissão, hoje, dia 31 de janeiro de 2021, e nós estamos em culto, prestando um culto de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Quero convidar você a orar neste momento, a falarmos com o Pai. Você onde estiver, na sua casa ou no ambiente em que estiver, feche os seus olhos, vamos juntos falar com o nosso Deus. Santo querido Deus, louvado seja o teu nome. Estamos aqui, Pai, para oferecer culto ao Senhor. Separamos este horário, este tempo, colocamos a nossa vida diante do Senhor para lhe render graças. Ó Deus amado, sê conosco, por favor, Pai, de acordo com a tua misericórdia. Olhe para nós, ó Pai, sê clemente. Aceita nosso louvor, a nossa adoração, a vida de cada um dos teus servos diante de ti. Por favor, Pai, instrua, não somente a mim, mas também cada um dos irmãos que aqui estão conosco no louvor, para a ministração do culto de hoje, tanto na palavra, quanto na adoração, no louvor que faremos. Peço que seja com os irmãos que estão nos seus lares ou no seu trabalho, aqueles que os acompanham também. Eu já rogo, Pai, por cada pessoa enferma, cada um dos nossos irmãos com dificuldade, aqueles que também serão aqui mencionados, ó Pai, num segundo momento, mas o Senhor já conhece a vida de cada um, sabe exatamente porque cada um passa. E aí eu peço, Senhor, por favor, ajude-os, acode, socorre os teus servos diante das suas necessidades. Deus amado, peço também para que em breve possamos estar todos novamente reunidos. Nos ajuda, Pai. Já agradeço ao Senhor pela vacina que está sendo já dada às pessoas do nosso país, mas eu peço, Senhor, que nos ajude, primeiramente, nos dando a tranquilidade, a paciência, Pai, a sabedoria, discernimento de saber esperar o momento certo, mas eu já lhe peço para que seja conosco e que possamos ter esse momento alegre novamente de reunir todos no mesmo ambiente, no mesmo local e louvando a Ti. Fala conosco nesta noite. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos dar continuidade ao culto desta noite. Quero também, desde já, dar boas-vindas a todos que nos acompanham. Você que ainda não é membro da Igreja Batista de Vila Dirce, está acompanhando, está cultuando conosco, seja bem-vindo. Nosso desejo é que você seja junto conosco, edificado, abençoado nesta noite também. Vamos louvar ao nosso Deus. Graças e paz, amada igreja. Amém. Mais uma vez estamos aqui na casa de Deus, vocês em seus lares. Estamos aqui para exaltar e adorar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você tem preparado este ambiente de adoração? Como que a gente tem nos organizado para poder receber o Espírito Santo? Você, por exemplo, nós estamos aqui na igreja para adorar o nome santo do Senhor. Quero saber como que está na sua casa, como que está a sua família, como que está você, como que o Espírito Santo está agindo dentro do seu coração. E realmente, nesse momento, nós possamos nos entregar, abrir o nosso coração e que este ambiente de adoração possa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então vamos louvar.
continuar louvando, que realmente o nosso Deus possa nos dar força para enfrentar tantas dificuldades que têm aparecido em nossa porta, né? Muitas vezes nós temos que nos cuidar com a situação da pandemia, mas que você possa saber que Deus sempre está com você. Tudo que acontece é permissão de Deus, e se aconteceu algo que não nos agradou, possa saber que Deus sabe todas as coisas e sabe que a aprendizagem é para nós. Então vamos louvar a Deus, esse eterno Deus, que nossas forças realmente possam ser renovadas. Amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Mas só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Mas só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergue quando estamos Nossas forças, mais uma vez. Nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Mas só Tu és o
agradecemos, Deus, a tua presença, agradecemos o Deus que o Senhor tem sido em nossas vidas, Pai. E sabemos, Pai, que por mais dificuldade que nós passamos, o Senhor está presente conosco, Pai. Por isso que queremos te agradecer, queremos te louvar, Pai, e queremos declarar porque tudo nós podemos contigo, Pai. É isso que pedimos, te agradecemos por tudo. Amém. Te louvar, te agradecer
Amém. Meu querido irmão, irmã, deixa eu ler um texto bíblico agora aqui com vocês, que tem a ver com o que acabamos de cantar, de louvar ao nosso Deus. Lá em Filipenses, capítulo 4, o versículo 10 até o versículo 13. Filipenses 4, versículo 10 até versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí vem o texto: tudo posso naquele que me fortalece. Eu espero que assim como nós louvamos, como nós encontramos também na palavra de Deus, você viva nesse mesmo espírito, contente em Cristo Jesus, independentemente das circunstâncias, daquilo que ocorre na sua vida, sabendo que tudo podemos em Deus. É Ele que nos fortalece. Amém? Bem, queridos, e eu li um trecho a mais aqui, versículo 10 e 11, o Paulo falando dos irmãos da igreja de Filipenses que renovaram o interesse por ele, que ajudaram ele na obra do reino de Deus, enviando ofertas, donativos, ajuda no momento de sua necessidade. Nós vamos ter agora um vídeo do nosso momento missionário. O vídeo ele não é tão comprido, ele é um pouco menos, quero dizer, de 2 minutos. É mais curto do que nós estamos acostumados, mas ele apresenta para a gente aquilo que, através da vida dos irmãos, daquilo que comentamos, pregamos no domingo passado pela manhã, e a ajuda foi levantada e foi encaminhada lá para Manaus. Através da Junta de Missões Nacionais, o trabalho foi feito, muitas doações, cestas básicas, equipamentos hospitalares para a necessidade do povo ali naquela região, foi encaminhado pela Junta. Você vai ver esse material chegando lá em Manaus, a recepção e a felicidade dos missionários em poder ter em mãos e como poder abençoar também os moradores naquela cidade. Vamos ver no vídeo então. Por favor, coloque o vídeo para a gente. Queridos e amados irmãos, que maravilhosa essa cena. Vários voluntários de várias igrejas, nossos missionários, todos empenhados nessa ação, carregando as cestas básicas. Foram milhares de cestas básicas para chegar nas comunidades ribeirinhas do interior do nosso Amazonas. Nós estamos saindo aqui do Porto Rodway, destino às comunidades ribeirinhas. Já embarcamos de ontem para hoje 2.500 cestas básicas, EPIs, materiais de consumo, álcool em gel. Tudo isso está sendo levado para abençoar as comunidades ribeirinhas. Nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pelo seu comprometimento com a obra missionária. Nós precisamos avançar e alcançar essas comunidades. Fique em oração, em nome de Jesus. Amados irmãos, estamos aqui no barco missionário, muitos voluntários, muitas pessoas abençoando. Eu quero agradecer a você que fez a sua doação, que tem abençoado essa obra. Todas essas cestas são expressão do amor do povo de Deus a todas as comunidades ribeirinhas aqui em Manaus. As suas orações estão chegando ao campo missionário através dessas cestas básicas, através do amor e do cuidado. Deus seja louvado pela sua vida.
Amém, meus irmãos. Eu pude acompanhar já antes do início do culto, né, ali, pastor André, missionária Germana, falando um pouquinho daquilo que foi feito, e no final de cada um dos vídeos, nós reunimos os dois num só. No final ele tem também ali os dados das contas da Junta de Missões. Você pode contribuir ou através do envelope de dízimo nosso no Campo Missões, ou ofertando da nossa conta de missões, mas se fizer assim, nos comunique que é para Projeto Manaus, ou mesmo diretamente para a junta nas contas informadas aí neste vídeo, tá? E aí o pedido da Junta de Missões Nacionais é que você acrescente os 10 centavos. Então, a sua oferta mais 10 centavos para eles identificarem que isso está sendo encaminhado direto para Projeto Manaus. Deus já tem feito muita coisa através daquilo que já foi levantado. Você pode fazer parte disso também, que Deus nos abençoe também por isso. Ok? Meus irmãos, nós vamos ter agora o nosso momento de oração. Alguns irmãos já nos encaminharam aqui seus pedidos de oração. O último que eu consegui acompanhar, até pouco antes de vir aqui para o púlpito, foi o pedido de oração do nosso irmão Felipe Lima, pedindo também por emprego. Então, nós vamos acrescentar depois também nas nossas fichas de oração para encaminhar a vocês, mas orem já também pelo nosso irmão Felipe, e ele acrescenta a todos os demais desempregados também. Alguns outros que ainda acompanhei antes, da irmã Cleonice, pela Alessandra, uma jovem que teve um tombo e vai precisar passar por cirurgia amanhã. Então, nós vamos orar por ela. Eu já vou incluir pedido anterior da nossa irmã Cleonice, que era pela sua filha Kátia e também pelo seu neto Mateu. Ela compartilhou conosco já na semana, colocando-os em oração devido ao Covid-19. A irmã Cícera, também aí no chat hoje, pediu por toda a sua família. Vamos orar por ela. Também nossa irmã Francisca, a mãe da nossa irmã Cícera e seus irmãos. A irmã Marinha informa, e com pesar nós também transmitimos, o luto diante do óbito da sua tia lá no Ceará. Nós vamos orar pela irmã Marinha, também por toda a sua família. Por favor, coloquem em oração pela vida da irmã Marinha também. Ainda pedidos de hoje, que tivemos pela manhã, no culto da manhã. A irmã Ciene pede por sua mãe, a irmã Suzy. Ela sentiu algumas dores na coluna, precisou ir ao médico, mas já está em casa, graças a Deus por isso, Vamos orar pela vida da nossa irmã Suzy, pela família, e também, assim como o Felipe, colocar as orações para emprego da irmã Suzy. Temos aqui uma boa notícia, irmãos. A irmã Nena me encaminhou ainda pelo WhatsApp, a informação da gravidez da nossa irmã Aline, a filha da nossa irmã Nena, Que Deus abençoe Tiago, Aline, Alice. Nós também nos alegramos por essa notícia e agora estamos em oração por toda essa gestação e pela vida que Deus tem colocado aí aos cuidados desta linda família. Vamos agradecer a Deus por isso. A irmã Miriam Coso, ela pede pelo seu filho Eduardo, que está na UTI. Acredito que alguns irmãos tenham ainda a lembrança do Eduardo, já foi membro aqui na Igreja Batista de Vila Dirce há algum tempo atrás, e agora está nas necessidades das nossas orações também. Orem pelo Eduardo e também pela nossa irmã Miriam e família. Irmã Nádia Vélez e também o seu filho Anderson, ambos encaminharam pedido de oração pela sua família, pela família do Anderson. Ele estava já pedindo há algum tempo também pela sua sogra, dona Maria Sônia, que também veio a óbito, e nós estamos
também encaminhando as nossas orações para o conforto e o consolo da família. O Anderson ainda compartilhou conosco um motivo de agradecimento, porque em meio a notícias ruins, houve também uma grata notícia que a mãe da dona Maria Sônia, que veio a óbito, a mãe dela também estava internada, dona Generina, mas que ela recebeu alta, graças a Deus por isso. Então, vamos também orar pela família, pelo conforto e consolo, inclusive da dona Generina, né, que perdeu a filha, mas orar pela saúde, pelo restabelecimento dela. A irmã Dilza, ela pede por sua família e também pela sua saúde, isso compartilhado aí também hoje pela manhã e na data de hoje pela manhã, na data de hoje. A irmã Kalina agradece pela informação e pela vida da irmã Zilde. A irmã Zilde, ela recentemente esteve internada e precisou amputar a perna. No entanto, agora ela já recebeu alta, já está em casa. É um momento delicado, é um momento difícil esse, né? E então nós vamos orar para que Deus auxilie a Zilde nessa adaptação sem a perna e agradecer a Deus, porque ela já pôde retornar ao seu lar. A irmã Suzy, isso na quarta-feira, tá? Agora pedidos que recebemos na quarta-feira. A irmã Suzy pede pela irmã Amaricélia e por sua família. Ela também pediu pela irmã Elaine Neubert, que fez uma cirurgia. Vamos orar também, a irmã aqui da Igreja Batista em Vila Oportunidade. O Sérgio, meu irmão, e também eu compartilho desse motivo de agradecimento, colocamos também em agradecimento a Deus, aniversário que houve nessa semana da minha mãe, a irmã Zezé, e também do nosso cunhado Douglas. O Sérgio ainda fez um outro pedido, que eu já quero compartilhar aqui, pelo seu amigo Renato Alexandre, que deseja parar de fumar. Então, ele pede por isso. Ele está passando por um momento difícil, de depressão e um pouco de angústia, e tem essa solicitação, esse encaminhamento de oração para a igreja. A irmã Edith, ela pede pela sua mãe, a irmã Aurelina, que está sendo cuidada na casa da sua irmã, e também pede pelo seu filho, irmão Dorival, e por cada um dos seus familiares. Irmã Luciene Bispo agradece pela recuperação do Guilherme, que deixou a intubação e já está falando, e também pela dona Madalena, que já está em casa também. A irmã Amaricélia acrescentou o pedido ao seu vizinho Joaquim e também pela sua família. Ela já tem compartilhado conosco também esse pedido por algumas vezes, né? Nós estamos colocando o seu Joaquim em oração. Irmã Cláudia Ferraz, Claudinha, né? Agradece pelo novo emprego e compartilha com a igreja esse momento de alegria e pede que oremos também por isso. Irmã Cirinésia pede pela família e por todos os enfermos. A irmã Letícia, minha esposa, né, pede pelo casal Rodrigo e também Nádia. Ela está com depressão e eles estão passando por alguns problemas conjugais. Mas já tivemos informações também de uma melhora aí no relacionamento de ambos, do casal, né? Mas continuamos em oração pelo Rodrigo e pela Nádia. Queridos, esses são os motivos de oração que eu tenho aqui. Eu não consigo captar algo que você tenha mandado agora. Caso isso tenha ocorrido, nós vamos mais tarde capturar esses pedidos que entraram aí no chat e estaremos também em oração durante a semana e compartilhando novamente no culto de oração na quarta-feira. Eu quero fazer um chamado aqui para você antes da oração. Eu já estive desse lado aí, tanto na semana passada, como em outros momentos, a oportunidade de acompanhar outros irmãos, né, que estavam na responsabilidade da mensagem ou do culto. E eu percebo que há uma maior dificuldade. Não é como estarmos aqui. A nossa concentração, a nossa intenção de culto, ela precisa estar sempre sendo observada,
deve haver a manutenção e precisamos estar atentos, porque nós facilmente fugimos do foco da adoração e da prestação culto a Deus. Por isso eu quero te fazer um pedido agora. Se você está na sua casa, você está com a televisão ligada, desligue. Se você está com um aparelho de som aí acompanhando outra coisa, desliga ele. Se na sua casa está com algum familiar, está com alguma pessoa, peça gentilmente para que colaborem, para que você possa também prestar o culto. Com vídeos para prestarem culto a Deus juntamente com você. Eu sei que não é fácil em casa ter o mesmo foco, mas você precisa fazer esse exercício, você precisa controlar isso e chamar a sua própria atenção para a prestação ao culto a Deus. Neste momento, quero pedir a sua atenção para que oremos juntos. Eu farei a oração aqui e você aí da sua casa se coloque também em oração pelos pedidos apresentados. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido e santo Senhor, bendito é o teu nome, engrandecido entre todas as nações, agora exaltado por esse povo que foi resgatado do pecado pelo teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Grato lhe somos por tudo que nos fez, por tudo que nos faz, e por tudo que ainda fará. Eu sei, Senhor, da tua grandeza, do teu poder, e exatamente por conhecê-lo e conhecê-lo cada vez mais, é que levamos ao Senhor os nossos pedidos, colocamos diante do Senhor as nossas orações. Deus amado, eu quero te pedir pela vida do meu irmão Felipe, que está desempregado, ó Pai, e pede ao Senhor o seu auxílio. Assim também como a irmã Suzy, por favor, Deus, tanto Felipe, irmã Suzy e outros estão desempregados, também irmã Rúbia, Pai, por favor, ajude-os, Pai, na conquista de um novo emprego. Eles sejam desta maneira abençoados e possam, Pai, trabalhar com dignidade e adorar, se alegrar em Ti, testemunhar da Tua realização na vida deles. Pai amado, eu peço também pela Alessandra, que teve uma queda, um tombo, pedido da nossa irmã Cleonice, e que precisará fazer uma cirurgia. Acompanhe, Pai, a Alessandra, ser com ela a cada segundo, a cada instante, que ela veja, reconheça também o Teu agir na vida dela. Peço pela Kátia, peço pelo Mateu, filha e neto da nossa irmã Cleonice, para que sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Trate-os de acordo com a sua misericórdia. Por favor, livre-os desta enfermidade. Deus amado, quero colocar diante do Senhor a vida e a família da nossa irmã Marinha, diante do luto da sua tia. Sê com ela, Pai, confortando, dê o consolo necessário a cada um dos seus familiares, aqueles que aqui estão, aqueles que estão ali no Nordeste, Pai, por favor, acompanhe-os neste momento de intensa tristeza. Sê o Senhor a esperança de cada um deles. Deus amado, eu quero também colocar diante do Senhor a vida e a saúde da irmã Elaine. Sê com ela, Pai, na cirurgia que fez, para que ela também possa estar rapidamente bem recuperada. Agradeço e peço, Pai, pela família e pela vida da nossa irmã Maricélia, compartilhando aqui do pedido da nossa irmã Suzy. Sê com ela, Pai, fazendo-a cada vez mais bênção ao nosso redor, à nossa volta. Sê com cada um da sua casa, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida e pelos anos de vida da minha mãe. Agradeço também pelos anos de vida do Douglas, meu cunhado. Obrigado porque são bênçãos nas nossas vidas. Nos alegramos em Ti, Pai, pela vida de cada um deles. Pai amado, também agradeço ao Senhor pela vida da nossa irmã Aurelina, que tanto o Senhor tem sustentado. E cada vez mais vemos o Teu poder, a Tua manifestação na vida desta irmã. Já uma irmã centenária, Senhor, mas que o Senhor preserva. E o Senhor tem dado também as condições às suas filhas, à sua família, de poder tratá-la, de poder cuidar dela. Por isso eu peço a Tua bênção, e como está na Tua palavra,
honra, Pai, a irmã Edith, a sua irmã, e cada um da sua família, no cuidado para com a sua mãe. Peço também pelo nosso irmão Dorival, para que tão breve nós estejamos novamente numa comunhão, juntos, cultuando ao Senhor. Ser com o Dorival, com seus filhos e com seus familiares também. Pai, eu quero pedir ao Senhor pela vida profissional da nossa irmã Jusilene, ser com ela, Pai, acompanhe ela, Pai, nos seus projetos, nos seus sonhos e realizações. Capacite-a profissionalmente para que ela possa também, Pai, realizar tudo que tem em mente. Peço também por ela, por seu esposo que aqui está conosco, por sua filha, por seu esposo Josué, por sua filha também. Por favor, Senhor, seja com cada um desta família. Amado Deus, eu peço pela vida da irmã Suzy, que precisou ser socorrida ao hospital, mas também graças te damos, porque ela já está de volta à sua casa. Pai, é uma família que tem passado por algumas dificuldades, mas eu creio que tudo isso ajuda, contribuirá para o fortalecimento da fé deles, para, através das crises, eles possam, Pai, perceber o teu agir. Por isso, ser com a Ciene, com a Stephanie, com o Luiz Ricardo, com a irmã Suzy também, Senhor, e obrigado por ter cuidado dela. Louvamos ao Senhor pela vida da nossa irmã Aline, pela vida do nosso irmão Tiago, e pela sua filha Alice, e pelo bebê que está em seu ventre. Obrigado, Senhor, pela alegria que o Senhor está permitindo a essa família. Obrigado por receber essa notícia e poder adorar ao Senhor, que esta criança venha com saúde e possa crescer diante do Senhor, cada vez mais conhecendo o Senhor como o único Deus. Dê capacidade aos seus pais para que eles eduquem ela nos teus caminhos. Também abençoe a irmã Nena, irmão Zezinho, também nosso irmão Evangeli, nossa irmã Domingas, pela alegria que está nos seus corações. Deus amado, eu coloco diante do Senhor a vida do Eduardo e da sua mãe, a Miriam Coso, está triste, angustiado, Pai, por este momento. Cuida, Pai, do Eduardo que está agora na UTI. Dê tranquilidade à irmã Miriam, Pai, para que ela cada vez mais esteja confirmada, convicta de que o Senhor está no controle de tudo. Assim como foi a mensagem do nosso irmão Emerson aqui no domingo passado. Pai, deixe isso claro, que o teu Espírito comunique isso a ela a cada instante. Ó Deus, ó Senhor, eu te peço também pela vida do nosso irmão Anderson, ser com ele, com a sua esposa, com a sua família, diante deste momento também de luto. Ó Deus, por favor, console e conforte Anderson e toda a sua família, toda a sua casa. Senhor, eu também agradeço pela dona Generina, por ela ter se restabelecido, mas ela também precisa do conforto, diante, ó Pai, do óbito da sua filha, Senhor. Por favor, contemple esta família, coloque-os sob os teus cuidados, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o Anderson, Pai, também os seus pais, a nossa irmã Nádia, nosso irmão Nilson, eu suplico por eles em o nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida da saúde da nossa irmã Dilza, o Senhor a conhece, tua serva, peço por ela, Pai, por toda a sua família. Por cada um dos seus filhos, cada um dos seus netos, cada uma das suas noras, os seus genros, ser com cada um daquela casa, Senhor. Por favor, Deus, ajude a irmã Dilza em suas dificuldades e que ela continue sendo bênção diante do Senhor. Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida da Zilde, ó Pai, que tristemente precisou amputar a perna, mas que já está em casa. Agora, Senhor, ajude-a na adaptação, tanto física quanto psicológica, diante desta perda. Deus, obrigado, porque o Senhor está cuidando dela. Continue restabelecendo e dando força a ela. Peço também pela nossa irmã Kalina e por cada um da sua família. Agradeço pela vida do Guilherme, Senhor.
por ter deixado a intubação, por apresentar melhoras no seu quadro. Obrigado, Pai, também pela dona Madalena, que já está em casa, que recebeu alta. Nisto, o teu povo, assim como a irmã Luciene, Pai, tem reconhecido o teu agir na vida e através dos pedidos de orações feitos, compartilhado na tua casa. Senhor, eu peço também pelo Senhor Joaquim, vizinho da nossa irmã Maricélia. Ajude, Pai, por favor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja com esse Senhor e com a sua casa. Pai, agradeço ao Senhor pelo emprego da nossa irmã Cláudia. Que ela, novamente, Pai, possa se alegrar neste novo emprego e ela possa ser bênção, assim como tem sido por onde passa. Obrigado pelo seu apoio, pelo seu trabalho aqui na Igreja Batista de Vila Dirce, junto aos trabalhos na tesouraria. Agradeço a Ti pela vida da Cláudia, também pela vida da Dora e pela vida da nossa irmã Rosalina. Mas agradeço, Pai, pelo emprego que o Senhor permitiu à nossa irmã Claudinha. Cuida do Renato, que deseja parar de fumar. Ajude-o, Pai, libertando-o deste vício. Mas não liberte somente do vício, mas também desta enfermidade, dessa depressão, desse sentimento angustiante. Coloque a tua paz no coração do Renato. Sê com ele, com o Sérgio e com cada um dos seus amigos, ó Pai, cada um daquele batalhão, daquele local de serviço. Agradeço pela vida da nossa irmã Silinésia, por toda a sua casa, por todos os seus familiares, e o pedido dela também, por cada um dos enfermos. Ó Deus, sê também com Rodrigo e Nádia, o casal que está passando por uma crise conjugal. Ela que também vive, ó Pai, um momento difícil, de depressão. Eu peço ao Senhor que continue a agir na vida do Rodrigo e também da Nádia. E que em breve tenhamos o testemunho alegre, feliz do teu agir na vida deles. Ó Deus amado, eu louvo ao Senhor por esta noite, pelos meus irmãos em Cristo, estes que aqui estão comigo agora, ó Pai, para cultuar, para adorar o Senhor. E também por cada um dos teus filhos, teus servos, onde estiverem. Nossa oração se faz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos louvar mais uma vez. Este momento, você não se esqueça de fazê-lo em oração. Permaneça dedicando a sua vida, colocando isso diante do Senhor. Você que já dizimou, que já ofertou através de transferência, agradeça a Deus a oportunidade que teve. Aproveite este momento para engrandecer o nome do nosso Deus. Revelou.
Dê graças. Amém. Oremos. Pai de amor, Pai de bondade, sou grato também a Ti, Senhor meu Deus, por nos conceder mais este dia, mais essa oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, e poder Te adorar e Te engrandecer, e poder, ó Pai, dizimar, ofertar o Teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado por esses irmãos, ó Pai, que fizeram as suas ofertas, que dizimaram, ó Deus. Pai querido, que tudo, ó Deus, seja para a Tua honra e glória, Pai, e engrandecimento do Teu reino aqui nesta terra. Senhor, abençoe também aqueles que não puderam fazer isto, Deus. Pai amado, opera, Senhor meu Deus. Entra, Pai, com providência em cada lar, ó Senhor meu Deus. Tu sabes os motivos, Tu sabes as necessidades, Senhor. Esteja, Pai, com as nossas vidas, continue conosco aqui, Senhor. Continue falando aos nossos corações. Ó Pai amado, esteja com as nossas vidas, Pai. Abençoe, ó Pai, cada lar, ó Deus, que está cultuando o Teu nome agora, Senhor. Que o Senhor se faça presente, ó Pai, em cada família, ó Pai, que está cultuando o Teu nome, ó Pai, nesta hora. Meu Deus, eu te peço, Deus, perdoa minhas falhas, perdoa os meus pecados. É no nome do Teu Filho Jesus, Pai, que eu oro a Ti, Senhor. Amém, meu Deus. Som. Amém, irmãos. Nós vamos, neste momento, vamos compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero fazer uma breve introdução para deixá-lo a par da mensagem desta noite. O título é um pouco diferente. Eu tenho falado que está sempre ali, né, o título antecipado. No momento que nós abrimos o Facebook, aqueles que conseguiram já captar, já devem ter visto. O título da mensagem de hoje é Agosto de 520 antes de Cristo. Eu vou repetir. Agosto de 520 antes de Cristo. Esse é o título. A gente vai meditar aqui um pouco sobre os fatos, o acontecimento, importante acontecimento desta data, agosto de 520. Mas, antes eu quero compartilhar contigo um pouco do surgimento, do nascimento desta mensagem. Terça-feira, dia 19 de janeiro, há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, 2021, 19/1 de 2021. Tivemos aqui na igreja uma reunião da construção com os novos engenheiros, estão avaliando e estudando para a retomada das obras de construção aqui na nossa igreja. Tivemos a participação presencial de alguns irmãos, esteve aqui conosco a irmã Sandra, o irmão William, são os nossos líderes do Ministério de Construção. Também a nossa irmã Vera Vélez, irmão João Vélez, a irmã Débora, irmão Carlos Roberto, meu pai, irmão Adail e eu. E participando online, né, pelo link que geramos, estavam o nosso irmão Evanildo, a nossa irmã Delza e a nossa irmã Kalina. Em breve, os nossos irmãos da liderança irão nos trazer um relatório e atualizações a respeito da construção e também desta reunião. Mas, já na reunião, eu falava aos irmãos a necessidade de retomarmos não só a construção, mas também a fala, inclusive do púlpito, a respeito desta fase em que nós estamos. E foi desta reunião que então surgiu a mensagem que vamos ter aqui esta noite, que vamos meditar juntos. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, no capítulo 1, o versículo 2. Abra aí também, lembro novamente aos irmãos, nesta noite nós não estamos tendo, né, as letras dos louvores,
e também não teremos o texto bíblico na tela. Então é muito importante que você acompanhe com a sua Bíblia aberta, você acompanhe na sua Bíblia em casa também, tá certo? Então, eu vou repetir, Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2. Quem tiver um pouquinho mais de dificuldade, pega lá Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, e volta um pouquinho. Tá bom? É o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Você volta a Malaquias, volta a Zacarias e você vai encontrar Ageu. É um livro pequenininho, 2 capítulos, segundo menor livro do Novo Testamento, do Velho Testamento. Então você pode acabar passando muito rápido por ele e não perceber. Vá com atenção. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler a palavra do Senhor, primeiramente na versão da NVI que eu tenho aqui em mãos. Diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eu quero repetir essa leitura, só que fazendo através da tradução da Bíblia A Mensagem, uma das que tenho em casa também, e achei interessante e quis trazer aqui para os irmãos, algumas vezes faço isso. O mesmo texto, só que na Bíblia A Mensagem, Ageu 1, versículo 2. A mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos é esta: o povo está empurrando com a barriga a sua tarefa. Eles dizem que não é o momento certo para reconstruir o meu templo, o templo do Eterno. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da responsabilidade e também privilégio de anunciar a Tua palavra. Novamente eu peço, Pai, que o Senhor fale conosco e nos ajude na concentração, como há pouco pedimos a cada um dos irmãos que estão em casa, mas que o Senhor também nos ajude para que estejamos atentos naquilo que o Senhor vai nos falar, possamos acompanhar o raciocínio da mensagem que o Senhor já nos entregou. Por favor, Deus, que para a Tua glória, Pai, é que possamos ouvir, meditar e em breve agradecer e louvar ao Senhor por isso. Obrigado por ter me dado esta oportunidade de falar à Tua igreja. Faça de mim instrumento nas Tuas mãos essa noite e que seja conforme o Teu agrado. Assim peço e oro por mim e pelos meus irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, o texto de Ageu me veio em mente que ele seria interessante passar aos irmãos um pouco do contexto, falar um pouquinho da história. Então, vou falar com bastante informações, bastante data. Vou ler uma boa parte, porque não consigo registrar principalmente todas as datas aqui. O mês era agosto, o ano 520 a.C. Por isso, o tema da mensagem: eis que Deus envia Ageu para falar com o seu povo. O texto que lemos aqui é uma parte da mensagem de Ageu. Nós não vamos ler o livro todo, apesar de ser pequeno. Mas, como acontece em alguns filmes, que acredito que você já tenha visto, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Sabe aquele filme que começa com uma cena e depois ele começa a explicar as coisas lá de trás, para no finalzinho do filme voltar para a cena atual, a cena do início? Nós vamos fazer isso nessa noite. Nós vamos deixar um pouquinho o texto de Ageu aqui, é o nosso texto base, mas a gente vai deixar ele um pouquinho, vamos voltar no tempo e entender as coisas para compreender o texto de Ageu, capítulo 1, versículo 2. Eu quero voltar primeiro lá em 605 a.C., 605, 606 a.C., lembrando que as datas são contadas em decréscimo, né? Elas vêm de trás para frente. Então, 605 a 606 a.C., ocorreu a primeira invasão da Babilônia com Nabucodonosor na cidade de Jerusalém. Isso está escrito lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 5 até o versículo 7. Nós não vamos ler esse trecho, né? O Nabucodonosor invade a região de Israel, Jerusalém, e dali ele leva alguns príncipes
e homens valorosos, como está escrito no texto bíblico. Entre eles, conhecidos, Daniel e os seus amigos. Eles são levados cativos na primeira deportação, na primeira leva de povo levado para o cativeiro na Babilônia. O Nabucodonosor, não contente em levar apenas algumas pessoas, Israel, ele leva também objetos que estavam no templo de Jerusalém. Depois, lá em 598 a.C., ou seja, um pouco menos de 10 anos da primeira deportação, volta Nabucodonosor. Ocorre então a segunda invasão babilônica. Agora ele captura cerca de 10.000 judeus e leva para a Babilônia, incluindo o rei que estava entre os cativos. Ele deixa em Jerusalém apenas os mais pobres, os doentes. Isso tudo você poderá acompanhar lá no livro de 2 Reis, capítulo 24, especificamente o versículo 14. Então, depois, em 598, a segunda deportação. Avançando um pouco mais, em 586, agora um pouco menos de 10 anos da segunda deportação, vai acontecer a terceira. E aí a terceira é aquela arrasadora. Nabucodonosor invade pela terceira vez a cidade de Jerusalém e agora destrói e incendeia o templo em Jerusalém. Ele leva mais judeus para o cativeiro e, novamente, deixa apenas um remanescente. Como os profetas, como Isaías, por exemplo, já citava, já dizia que aconteceria. E entre esses remanescentes, ele deixa muito mais os pobres e os doentes na terra de Israel, na terra de Jerusalém. Pois bem, o tempo passa. O Império Babilônico sofre um declínio. Morre Nabucodonosor e esse declínio muito se dá por conta dos reis que o sucederam. Até que esse Império Babilônico ele é dominado pelo Império Persa, também já previsto pelos profetas, né? Ciro, um grande rei da Pérsia, em 538 a.C., ele invade a Babilônia e vai dominar, agora vai ter um novo império dominando o mundo. Já não é mais o babilônico, mas agora o Império Persa. Nesse trecho eu quero ler com vocês aquilo que o profeta Isaías já falava a respeito de Ciro, enviado por Deus. Vamos ler aqui Isaías capítulo 44, o versículo 24 até o versículo 28. Eu vou repetir. Profeta Isaías, capítulo 44, versículo 24 até o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus e que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais de falsos profetas e faz de todos os adivinhadores, e que derruba o conhecimento dos sábios e os transforma em loucura, que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições dos seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém, olha só esse pedaço, hein? Anotem só, que diz acerca de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Que diz às profundezas aquáticas, sequem-se, e eu secarei os seus regatos. Que diz acerca de Ciro, ele é meu pastor, e realizará, o verbo está no futuro, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja construída, e do templo, seja lançado os seus alicerces. Isaías, ele fala séculos antes de Nabucodonosor vir e invadir a cidade de Jerusalém, mas já prenuncia a invasão.
E não só a invasão, mas diz também que Ciro vai ser levantado por Deus. Ele será o homem encaminhado pelo Senhor para poder reconstruir Jerusalém, inclusive os alicerces do templo. Bem, logo no primeiro ano do reinado de Ciro, despertado por Deus, ele vai agir em favor dos judeus. Agora, para a gente acompanhar exatamente essa cronologia, nós vamos dar uma olhada lá no livro de Esdras, porque quando Ciro começa a reinar, Esdras registra para a gente o que aconteceu ali no primeiro ano do reinado de Ciro. Esdras, capítulo 1, o versículo 1 e 2, dali apenas 2 versículos inicialmente, né? Esdras, capítulo 1, está ali antes de Salmos, um pouquinho antes de Neemias, e depois de Crônicas, no Velho Testamento, Esdras, capítulo 1, o versículo 1 e 2. Olha só, diz a palavra do Senhor: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz o Senhor, o rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Vamos até aqui. Olha só que interessante, irmãos. Deus levanta um rei de um povo que não era do povo de Israel, um povo pagão, e desperta ele, ainda coloca ele para dizer: Deus me entregou na mão todos os reinos e me designou para construir para ele um templo em Jerusalém. Olha como Deus foi cirúrgico, preciso, colocando essa responsabilidade nas mãos de Ciro. Ciro então autoriza retorno dos judeus que estavam cativos na Babilônia, passados 70 anos, como profetizado pelo profeta Jeremias, né? Ele libera o povo a voltar às suas terras. Mas acontece que muitos estão desencorajados, muitos estão temerosos por enfrentar as novas situações e condições na terra de Israel, de precisar reerguer a partir dos escombros uma cidade destruída por anos. Então, uma boa parte do povo decide permanecer lá mesmo, na Babilônia, mesmo com a autorização do Ciro. Eles não querem voltar para Jerusalém e apenas uma leva que volta com a missão de reconstruir novamente Jerusalém, principalmente o templo, como é específico no texto, o templo do Senhor. Mas veja o que acontece com aqueles que decidiram enfrentar, aqueles que saíram da Babilônia sem saber exatamente o que esperava eles em Jerusalém e foram iniciar uma construção em meio aos escombros. Ali em Esdras capítulo 3, também 2 versículos, né? Nós não vamos ler o texto todo. Esdras 3, versículo 1 e versículo 2. Esdras 3, versículo 1 e versículo 2. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e os seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para neles sacrificarem o holocausto, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Meus irmãos, 7 meses se passaram do decreto de Ciro. Ciro, então, em 538, ele permite o povo voltar para a terra, o povo volta, faz uma longa viagem, lá da Babilônia até Israel. 7 meses depois, eles estão colocando a mão na massa, eles estão trabalhando na obra de Deus, né? Então, esses foram o que decidiram, que tiveram coragem de enfrentar o desafio de reerguer a cidade. Um pouco mais à frente,
já no segundo ano do reinado de Ciro. Depois que eles haviam retornado, eles avançaram um pouquinho mais. Essa primeira construção, irmãos, é do altar. Aí, o templo não estava erguido. Eles voltam e 7 meses depois começam a construir o altar. Um pouquinho mais à frente, no segundo ano então, no mesmo capítulo 3, primeiro ali o versículo 8, tá bom? O versículo 8, Esdras 3, versículo 8. No segundo mês, agora, do segundo ano, depois da chegada ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram a trabalhar, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Agora a obra é outra, irmãos. Eles já tinham terminado o altar e eles começaram a construir o templo. Vamos pular mais um pouquinho? Versículo 11, versículo 12, vamos ler esse trecho, capítulo 3, Esdras 3, versículo 11 e 12. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançado os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som de gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia enorme barulho e foi o som ouvido a grande distância. Olha que interessante, irmãos. Depois de 2 anos que eles retornaram da Babilônia, eles lançaram alicerces, começaram a construir. Os mais antigos viram que as medidas, os alicerces não eram bem como era o antigo templo. Estava menor, não era a mesma coisa. Então eles, ao mesmo tempo, se alegraram com a construção, mas ficaram um pouco tristes porque queriam ver novamente aquele templo que foi esplêndido na época de Salomão. Mas outros se alegravam, viram que aquilo já era um progresso. Se alegraram muito, fizeram grande alegria, grande barulho e louvavam a Deus, somente com o lançamento dos alicerces. O templo não estava terminado, o templo não estava erguido. Bem, toda aquela alegria inicial pelo início da obra, com o passar do tempo foi sendo esquecida. Os samaritanos, um povo próximo ao povo de Israel, o povo de Judá, eram de Israel e depois ficaram um povo misto, eles se colocaram à disposição para ajudar o povo judeu na obra de levantamento do templo. Mas os judeus recusaram, eles entenderam que aquela obra era deles, eles precisavam fazer isso pelo Senhor. E aí os samaritanos e esse povo da oposição, não contente por terem sido rejeitados nessa ajuda, passaram a desanimar o povo. E não só isso, há também agir contra eles, opondo-se à obra até que a obra parasse completamente. Meus irmãos, a paralisação da obra durou longos anos. Toda a hostilidade descrita ali em Esdras capítulo 4, do versículo 1 a 5, nós não vamos ler, fez com que a obra permanecesse em ruínas até o segundo ano do reinado de Dário, isto é, em 520 a.C. Estamos chegando na nossa época do texto base. São de 15 a 16 anos de obra paralisada. Pensa nisso. Você consegue enxergar alguma semelhança nessa história? Muito tempo, o templo ali com a obra parada, tomando sol e chuva, por muitos anos. Bem, chegou agosto de 520 a.C. Agora nós podemos voltar para o nosso texto base, voltar para a cena do momento, que é Ageu capítulo 1, versículo 2. Agosto de 520
antes de Cristo. Ali surge profeta Ageu. O que Ageu encontra? Eram tempos de letargia, tempos de desânimo com respeito à retomada da construção. Mas Ageu, com sabedoria, ele inicia a sua profecia, a sua mensagem, no primeiro dia do mês, que era o segundo ano do reinado de Dário. E o texto ainda nos deixa claro que aquilo era um início de uma nova época, aquilo era dias de lua nova. E é nesse tempo que Ageu começa a trazer a sua mensagem. Para Ageu era agora ou nunca. Por que Ageu começou no primeiro dia? Exatamente numa lua nova. Isso também a gente precisa entender. Há evidências de que era costume do povo observar a lua nova como um feriado. Era uma data em que eles tinham literalmente como um dia santo. Alguns textos bíblicos deixam claro isso, né? Aquele texto em que Eliseu precisa voltar para poder acudir o filho da sunamita, né? E ele se coloca disposto a esse retorno. Ele é questionado, mas por que você está querendo sair assim tão depressa, né? Por acaso é lua nova, né? Salmo 81:3, Oséias 2:11, são textos que dão indícios de que em dias de lua nova, o povo o tinha como um dia especial, um dia de feriado, um dia santo. Bem, por que Ageu, então, está falando nesse exato dia? As comunidades, principalmente agrícolas, elas aproveitavam para festividades. Então, o povo estava, naquele momento, reunido. O povo estava muito mais fácil de poder alcançar do que em qualquer outro dia. Ageu foi muito feliz, claro, direcionado por Deus, para poder anunciar numa fase que se dava antes da primavera. E aí poder falar ao povo. Todos estavam dispostos, todos estavam reunidos, ninguém poderia dizer, olha, hoje não dá porque eu tenho que trabalhar, olha, hoje está difícil porque eu preciso fazer tal coisa. Eles tinham separado aquela data. E Ageu começa então a lançar a mensagem. Os homens capazes eram requisitados para todo tipo de serviço e com eles poderiam começar uma vida agrícola ao mesmo tempo em que estavam sendo chamados para reedificar o templo. Podemos até imaginar algumas justificativas, e que realmente houveram. Gastar tempo com a reconstrução, é Deus que está mandando? É realmente Deus? Ou vocês estão ainda se baseando no velho decreto de Ciro? Então eles estavam se justificando com respeito à retomada da obra. Diante das dificuldades que eles já tinham enfrentado, parte do povo se mostrava muito receoso para a retomada. Se o problema fosse uma ameaça, seria mais fácil de eles reagirem. Porque se houvesse um grito de invasão, de guerra, o povo conseguiria rapidamente agir, ter uma situação para não sofrer aquele avanço. Mas, como o problema deles era uma apatia, eles não tiveram recursos, eles não tiveram reações. E aí eles foram pegos naquela letargia, naquela morosidade, e já estavam dando desculpas para não reconstruir o templo. O problema para o povo não era a falta de recurso, mas falta de prioridade. Eu vou repetir essa frase. O problema do povo não era a falta de recurso, mas falta de prioridade. Por isso, no texto aqui de Ageu, capítulo 1, versículo 2, o Ageu, quando fala para o povo, ele fala em nome de Deus. Mas olha só, espia o nome que ele dá do Senhor nesse texto. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos. O Ageu ele está apresentando aqui o que é conhecido como Jeová Tsavaot, o Adonai Tsavaot, o Senhor dos exércitos. Este nome normalmente era utilizado em épocas de guerra, de batalha, que o povo então se apegava no nome de Deus, assim como eles conheciam Deus
como Deus dos exércitos, e aí eles se encorajavam para a batalha. Só que a batalha aqui não era uma guerra civil. Eles tinham uma batalha, mas não era uma guerra. No entanto, Ageu diz assim: eu estou aqui falando diante de vocês em nome do Deus dos exércitos, para deixar claro da grandeza de Deus. Hoje pela manhã falamos, né? Você sabe com quem você está falando? A partir da concepção, da ideia que você tem sobre Deus, você consegue então agir de uma maneira mais adequada. O Ageu, ele entendia isso. Um pouco à frente, lá no capítulo 2, o versículo 6 até o versículo 8, ele novamente fala do Deus, o Senhor dos exércitos. Olha o que ele diz acerca de Deus. Ageu capítulo 2, versículo 6 até o 8. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Irmãos, o Jeová Tsabaote, de acordo com Ageu, ele é capaz de mover céu, terra e mar. Ele pode mover todas as coisas. O Jeová Tsabaote, o Senhor dos exércitos, ele diz que minha é a prata e meu é o ouro. Essa afirmação, é desta maneira que Ageu vem se apresentar ao povo e trazer a mensagem para animá-los para poder retomar a construção. O capital da igreja é a fé. O capital da igreja, o recurso da igreja deve ser e sempre será a fé. A igreja que se propõe a dar glória ao nome de Deus realiza coisas extraordinárias. Isso para Deus. Porém, sempre que colocamos os nossos interesses à frente dos interesses de Deus, vamos deixar a casa de Deus em ruínas. Dizer que não era tempo de construir, conforme nós vemos aqui em Ageu, era desculpas. Trouxe a tradução da Bíblia, a mensagem para vocês, né? Ali no início, e a expressão que ele usa ali é: o povo está empurrando com a barriga. Você já pensou surgir essa informação para outras pessoas, dizendo que, olha, aquele povo ali, quanto à obra do Senhor, eles estão empurrando com a barriga. É isso que o Ageu estava dizendo para o povo. O coração que não está pronto e disposto sempre encontra desculpas e não busca soluções. A reconstrução do templo era ao mesmo tempo um ato de dedicação e também um ato de fé. Mais um pouquinho, meus irmãos, versículo 3, versículo 4, ali no primeiro capítulo de Ageu. Vamos ler esse texto? Agora Ageu, capítulo 1, versículo 13 e 4. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Deus mandou Ageu voltar lá. Depois da primeira mensagem, Deus falou: volta lá, tem mais coisa para dizer para eles. Diz o versículo 3, o versículo 4, melhor. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Será que é justo isso? Notem a falta de prioridade do povo. Eles estavam juntando conforto e luxo para eles mesmos, enquanto a obra do Senhor estava parada em ruínas. Alguns comentaristas chegam a citar e entendem que até mesmo algumas das madeiras que estavam para ser utilizadas para a obra do templo foram pegas pelo povo para construir e equipar as suas próprias casas. Interessante. Povo com a casa construída e a casa de Deus parada. Povo com um mobiliário novo e sendo trocado, a garagem ocupada e a casa do Senhor em ruínas. Eu não vou me demorar mais um pouquinho. Ageu capítulo 1, versículo 5
agora até o versículo 9. Ageu, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 9. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas, para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Olha o convite de Deus. O convite de Deus naquele momento para o povo, nesses versículos de 5 ao 9, é dizer ao povo: vem cá, ajusta, dá uma olhadinha no seu retrovisor. Olha para trás, olha como estão as coisas. Olha como o tempo está passando para você. Olha como as coisas estão acontecendo na sua vida. Vocês estão a trabalhar, estão a investir, estão a correr atrás, mas nunca tem nada. As coisas não avançam para vocês. No versículo 8, que nós acabamos de ler, Deus chega a dizer que a construção do templo era para ele um motivo de alegria. Vocês construindo o templo, vocês me deixarão alegre. Deixa eu ler exatamente o texto, a íntegra do texto do versículo 8. Ageu 1:8, subam o monte para trazer madeira, uma ordem, construa o templo para que eu me alegre. Consegue captar isso? Na construção do templo de Deus, você leva a alegria ao coração de Deus. Para que eu seja glorificado, diz o Senhor. É isso que Deus está colocando para o povo, quando intencionamos participar, retomar a obra que é do Senhor, Ele se alegra. E nós podemos conferir glórias ao Teu nome. Em momentos finais, quero citar aqui o pastor e comentarista bíblico Isaltino Gomes Filho. Ele diz assim, num dos comentários a respeito do livro de Ageu: ainda hoje há muitos templos inacabados por anos a fios em nossos arraiais. Isso é um péssimo testemunho do nosso amor a Deus e de nossa fé na sua providência. Um templo sem teto, um símbolo do descaso de muitos crentes através dos séculos. Irmãos, após a mensagem de Ageu, que ainda nem vimos tudo, focamos mais no primeiro capítulo, os primeiros versículos, com a ajuda do profeta e depois com seu contemporâneo, Zacarias, outro profeta também, o término da obra aconteceu e veio a ocorrer em 516 a.C. Faz as contas. Em 520, agosto de 520, o profeta Ageu é levantado por Deus para falar ao povo. Em 516 a.C., eles estão concluindo a obra do templo. Ou seja, no 6º ano do reinado de Dário, conforme Esdras 6,15, em 4 anos eles terminaram aquela obra. Sabe, irmãos, eu vejo alguns pontos desta história semelhantes com a nossa. Eu vou citar resumidamente alguns dos pontos que nós já falamos aqui, que se assemelham a nós. Momentos de alegria no início da obra. Lemos aqui, lançando os alicerces, eles ficaram felizes, alegres, fizeram um grande barulho, como o texto nos conta ali em Esdras. Os mais antigos devem se lembrar do início desta obra.
quanta alegria, quanta festividade. O momento marcado, principalmente no lançamento da pedra fundamental. Você lembra disso? Outros pontos semelhantes da história que contamos aqui com a nossa história. Surgimento de obstáculos e dificuldade, e algumas vezes até mesmo oposições. O povo soube enfrentar. Claro, houve ali o desânimo, houve a apatia, eles pararam a obra por um bom tempo. E esse é um outro ponto, paralisação da obra por um longo período. Esse trecho, esse momento na história do povo, também se assemelha com a nossa. Podemos também dizer que sim, letargia, apatia, desânimo, seja o sinônimo que encontrarmos, que foi visto pelo povo, nós também podemos dizer que para alguns isso é semelhante, ainda há esse sentimento. Outro ponto semelhante, desculpas, justificativas para não retomar. O povo foi desanimado pelos samaritanos e ao passar um bom tempo, eles questionavam, será que é realmente o tempo de retomar a obra? E o último ponto que eu vejo como semelhança, a falta de prioridade para a retomada. Assim como o povo naquela época, precisamos tomar as coisas de Deus como prioridade, como nos ensina lá na frente o próprio Senhor Jesus Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, eu espero muito que nós não nos assemelhemos com a história do povo de Israel somente nesse ponto, nesse período vivido pelo profeta Ageu, agosto de 520 a.C., mas que nós nos assemelhemos também a eles na retomada. Isso dependerá com a maneira que você vai corresponder na intenção de priorizar a Deus. E se você tem o desejo de alegrar Deus com a reconstrução. Eu termino citando William Carey, o pai de missões moderna. Numa das frases dele, ele disse o seguinte: o tamanho do nosso Deus determina o tamanho da nossa visão. Vou repetir, William Carey. O tamanho do nosso Deus determina o tamanho da nossa visão. Eu oro e espero em Deus que a história de semelhança entre nós e o povo de Israel não fique só nos pontos negativos, mas que também nos assemelhamos a eles no ponto positivo. Que Deus tenha misericórdia de nós e edifique a palavra dele nos nossos corações. Vamos orar? Deus, obrigado por esta noite. Obrigado pela reunião que tivemos aqui naquela terça-feira do dia 19 de janeiro. Obrigado pelos irmãos que acompanharam e puderam estar aqui, e aqueles que não puderam, ó Pai, que tiveram os seus compromissos também, agradeço por eles também. Agora toma a tua igreja em tuas mãos. Eu coloco, Pai, o meu irmão William, a minha irmã Sandra, líderes deste ministério diante do Senhor, coloco a minha vida no teu altar. Fale, ó Pai, conosco, fale com esta liderança, Pai, também com a nossa diretoria, os irmãos que também estão diretamente ligados, ó Pai, a este projeto. Sei com os engenheiros que agora estão estudando e inicialmente tomando a frente desta obra. Desperta a tua igreja, Senhor. Essa obra não é nossa, essa obra é tua. Fala com cada irmão, Pai. Mas não somente para a gente ver aqui um templo erguido, paredes construídas, mas para que o Senhor se alegre, para que neste local, neste templo, Senhor, o teu nome seja glorificado.
Eu agradeço ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Eu agradeço ao Senhor porque os meus irmãos e nós também temos conquistado algumas coisas. Mas não deixe, Senhor, que isso tire o nosso foco. Não deixe que as nossas prioridades continuem sendo as nossas casas, o luxo, o conforto, abastecer as nossas despensas e tão somente isso. Nos dê o que é necessário, Senhor. Que voltemos para Ti. Tenhamos a fé, a coragem, Pai, de retomar a obra da Tua casa. Obrigado pela Tua mensagem nesta noite. Obrigado pelo modo como o Senhor vem falando ao meu coração. E eu peço que comunique pelo Teu Santo Espírito e pela Tua palavra, do mesmo modo aos meus irmãos e até mais intensamente. Também, Pai, reconheço os meus pecados. Peço perdão a Ti. Reconheço o pecado da Tua igreja e peço perdão pelos nossos pecados. Nos purifique. Que a demonstração do nosso arrependimento esteja na disposição de agir em Teu nome. Que isso se evidencie, Pai, de que queremos viver para o Senhor. Perdão. Oro, agradeço, louvo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos louvar a Deus. Antes só de entregar aos irmãos o louvor, eu quero dizer que nós vamos conversar mais, nós vamos meditar mais, vamos falar mais a respeito de construção, de retomada, né? Tanto em relatórios como em mensagens trazidas aqui no púlpito. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém, glória a Deus. Que a graça do Senhor possa abundar o seu coração, possa abundar o seu lar, que se for de acordo com a vontade de Deus, que a graça de Deus possa tomar conta desse lugar e restaurar. Amém? Vamos louvar. Sangue tenho acesso.
Amém, querido. Quero te desejar uma ótima, uma excelente semana. E Deus te abençoe abundantemente. Seja bênção. Aqueles que estiverem à sua volta, não deixe de abençoar quem estiver próximo a você. Vamos orar, vamos encerrar esta mensagem, este culto, com uma oração. Mais uma vez, Deus, nos colocamos diante do Senhor, agradecidos. Agora guarde o teu povo que está em casa, guarde-nos agora no retorno aos nossos lares, a nós que aqui estamos, transmitindo o culto deste local. Senhor Deus, por favor, nos preserve, fortalecidos, nos reanime, pelo teu Santo Espírito. Isso eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que está em nós, permaneça para sempre. Amém. Até mais, queridos. Nós estamos encerrados. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, tu és a força que traz a esperança. Nossas forças irão se renovar, se esperar.